Hoje, com o tema Café da Reforma, a gente vai ter dois convidados especiais. O professor Diogo, correto? E o professor do seminário da Juvep, Leonardo, juntamente com o Lucas, que será o mediador. Eles vão estar falando sobre a reforma e todos os temas, assim, bons temas acerca disso. Eu queria convidá-los a vir aqui à frente, ambos Diogo e Léo, e também Lucas, que será o nosso mediador. Bem? Boa noite, graça e paz. É uma alegria estar com vocês aqui hoje, irmãos. Nós vamos estudar um pouco sobre a reforma de maneira bem prática, para que possamos realmente entender o legado que nos trouxe, os aspectos históricos deste evento tão importante. E hoje nós temos dois convidados, o professor Diogo e o professor Leonardo, ambos conhecidos da nossa igreja, dão aula em escola bíblica, pregam e outras atividades também. É uma honra muito grande recebê-los. Esperamos realmente ser edificados, crescer realmente na graça do Senhor através desses ensinamentos e, de alguma maneira, que isso sirva para o nosso conhecimento, para que a gente saiba defender aquilo no que nós acreditamos e também a relação com a história que precisamos ter conhecimento. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira, irmãos. Nós iremos tratar primeiramente de algumas palestras, por assim dizer. O professor Diogo vai tratar um pouco de um tema durante 10 minutos e depois, em mais 10 minutos, o professor Leonardo também vai falar. Isso sem interrupção, eles vão tentar de alguma maneira abordar o tema que nós vamos apresentar e depois, ao término disso, nós teremos momentos de perguntas, as quais, como você percebeu que o Zé Vitor falou, vocês podem fazer de duas maneiras. A primeira delas é vir aqui na frente e falar, através do microfone. A segunda delas diz respeito a você encontrar a Juju e ela vai lhe entregar um papel e depois vai me entregar. Então fique à vontade, pode preparar suas perguntas desde já. Nós teremos provavelmente que escolher algumas delas por causa do tempo, mas que seja dessa maneira, irmãos. Então, para começar, a gente precisa saber um pouco o que é a Reforma Protestante. Qual o legado que a Reforma Protestante nos trouxe? E também quais os aspectos práticos que a gente pode ter da Reforma no dia de hoje? Somos uma igreja reformada e o que fazer para ser uma igreja reformada? Diante disso, irmãos, primeira coisa, gostaria de saber do professor Diogo, do professor Leonardo, qual a ligação, Léo, entre a pré-reforma e a reforma? Quais são os aspectos que a gente pode fazer ligação entre um e outro? Será se a pré-reforma foi algo que já estava mostrando circunstâncias que realmente estavam se tornando insustentáveis naquela época? E também mostrar, de acordo com o conhecimento que você tem, os outros aspectos da reforma, que sabemos que não foi somente um movimento religioso. Então, 10 minutos é o desafio para falar sobre isso, depois a gente troca para Diogo. Vocês estão aí? Eu não estou vendo vocês direito assim. Gente, é um prazer estar aqui, é um tema bastante desafiador, eu confesso. Por mais que eu ame história, a gente acaba tendo que optar por se concentrar em alguma área. Então, eu aceitei o desafio de estar substituindo, na verdade, um amigo meu, com muita alegria, porque é quando você ensina que você mais aprende. Então, tentando colocar de maneira assim, um tanto breve a questão da reforma e a relação com a pré-reforma. Na verdade, poderíamos fazer uma relação da reforma com a pré-reforma e com o período antes da pré-reforma. Ok? O que você tem, na verdade, é uma crise de séculos, ok? Na Igreja Católica, no cristianismo ocidental de maneira geral, embora, infelizmente, alguns detratores da reforma acusam-na de terem dividido a igreja cristã, que até aquele momento da reforma, você vai equiparar a igreja cristã com a igreja católica, até aquele momento a igreja tinha passado por vários momentos de divisão. Inclusive o grande momento de divisão já tinha acontecido, que era o cisma do Oriente com o Ocidente, onde você tinha a igreja católica romana e você tinha a igreja católica oriental. Então, assim, essas situações
de divisão dentro da igreja, de movimentos dentro da própria igreja, querendo trazer mudanças para uma corrupção que era visível, ok? Uma corrupção dentro do clero, uma questão relacionada ao próprio abuso do poder, tá certo? Toda uma postura de manipulação dos poderes temporal e eclesiástico. Ora era o Papa o dono da parada, ora era o imperador. Essa briga constante entre o Papa e o imperador esteve presente ao longo de todo esse período, que nós vamos chamar aqui de período pré-reforma, ok? E aí é óbvio, havia cristãos autênticos, havia cristãos sinceros, que viam essa crise na igreja, essa crise de liderança, essa crise de integridade, esse amor ao dinheiro. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, ela foi se tornando, sim, a entidade mais poderosa, tanto em termos econômicos quanto em termos políticos. E esse poder que foi sendo adquirido, poder temporal, poder econômico, enfim, não foi revertido para o bem de todos. E aí houve toda uma questão de abuso por parte do clero. E aí cristãos autênticos, cristãos sinceros viram essa crise e tentaram responder a essa crise. Portanto, dentro da igreja, ao longo dos séculos anteriores, você teve uma série de movimentos que apontavam para essa necessidade de uma reforma. Só que, a bem da verdade, havia a necessidade de um movimento intelectual que preparasse toda a Europa, que desse condições de que essas percepções, que eram percepções um tanto locais, ok? Era um fulano ali que criava um movimento, era um outro cicrano lá, que tentava também trazer algum tipo de mudança na liderança da igreja. Agora, o que você tinha? Você tinha um controle muito grande ainda por parte do alto clero em relação aos cristãos da Europa. Então, teria que surgir, para que essas reformas ou essas percepções de reforma fossem eficazes, teria que surgir um movimento maior que desse esse preparo para a Europa, realmente a Europa cristã, se dispor de maneira generalizada a reformar a igreja. E de que movimento nós estamos falando, gente? Do movimento da Renascença, ok? Que vai começar aí por volta do 14º século e vai até aproximadamente o 16º século. Tanto é que quando você estuda História da Reforma, praticamente você está relacionando a Reforma com o Renascimento. Então, o Renascimento foi esse movimento intelectual que deu condição para que essas pré-reformas necessárias, percebidas, e que foram tentativas que não foram plenamente bem-sucedidas, mas que pudessem ser efetivadas de fato a partir da Renascença. Por que é importante entender isso? Porque nós podemos falar em pré-reforma, e aí não só esses dois nomes, mas esses são os principais, nos vem à mente quando nós falamos em pré-reforma. Que nomes são esses? John Wycliffe e John Hus, ou Hus, aí tem várias pronúncias que a gente escuta. Esses homens, eles tiveram percepções que quando nós chegarmos na reforma protestante propriamente dita, com Lutero e com os outros reformadores, essas percepções vão ser levadas adiante. Mas essas percepções já estavam presentes nos pré-reformadores. Tanto é que Lutero, por exemplo, ele vai ser chamado de o John Hus alemão, numa relação com as ideias dele e as ideias de John Hus. Uma coisa que foi interessante, que depois ele percebe que, de fato, havia relação entre as ideias dele e as ideias de John Hus. Inicialmente não é uma coisa que ele notou. Por incrível que pareça, foram os seus críticos que fizeram Lutero perceber essa relação. Agora, por que o que John Wycliffe tentou fazer, por exemplo, a ideia dele de colocar
a Bíblia na mão do povo. Vocês vão lembrar que John Wycliffe foi o primeiro tradutor da Bíblia inglesa. Por que que as ideias de John Hus, lá na Boêmia, que enfatizou a pregação na língua do povo, ao contrário, por exemplo, que se praticava, que era a missa em latim, John Hus queria que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus na língua delas. Por que que essas ideias, embora importantíssimas e que acabaram eclodindo de fato na Reforma, não puderam ter o efeito que a Reforma teve? Por causa da Renascença. Uma das coisas que vai acontecer no período da Renascença, que aí é fundamental para o êxito da Reforma, foi uma coisinha chamada invenção da imprensa. Para você ter uma ideia de como a invenção da imprensa era a circunstância que faltava, de um ponto de vista humano, claro, de um ponto de vista divino, sabemos que o nosso Deus está orquestrando tudo, mas de um ponto de vista humano, por que que a invenção da imprensa era o momento, a circunstância que faltava para que as reformas que eram percebidas como necessárias de fato acontecessem? Para você ter uma ideia, imagina o John Wycliffe traduzindo o Novo Testamento, ok, para o inglês, tranquilo. Enquanto você não tem a invenção da imprensa, todo texto produzido anteriormente era produzido de maneira manuscrita. Então você imagina o Novo Testamento inteiro ser copiado à mão para ser divulgado. Copiado à mão para ser divulgado. Gente, isso ia levar muito, muito tempo. Um outro problema que a questão manuscrita implicaria embora você pudesse estar divulgando o seu texto, o número de cópias seria bastante reduzida. As cópias seriam bastante reduzidas. Isso implicaria em dois problemas. Primeiro, como essas ideias, como a John Wycliffe, a exemplo nosso, eram ideias revolucionárias, quando você quer destruir ideias revolucionárias com poucos textos, fica muito mais fácil. Então, como eram poucas cópias, porque tinham que ser manuscritas, foi muito mais eficaz a postura de destruir o avanço dessas ideias, porque tinha pouca coisa para ser destruída. Outra coisa importante, quando você quer divulgar ideias, o texto impresso é fundamental. Então, se o Wycliffe tem que fazer a coisa mão a mão, as ideias dele para chegar em todos os cantos da Europa levariam muito mais tempo. Então você percebe que o Wycliffe faz como pré-reformador acaba não tendo muito êxito porque não tem a imprensa. E aí é que você percebe a diferença do que vai acontecer com, por exemplo, Lutero. As 95 teses de Lutero são colocadas na porta do castelo de Wittenberg num dia, e praticamente no outro dia essas cópias já começam a ser preparadas pelos humanistas, que foram grandes propulsores da reforma protestante nesse sentido. Elas começam a ser preparadas, impressas e difundidas e espalhadas por toda a Europa. E aí você tem toda uma questão histórica, que não tenho como entrar em detalhes agora, que faz com que as ideias de Lutero estejam prontas para serem recebidas e para florescerem. Só a título de exemplo, que eu não vou entrar agora. O próprio nacionalismo, que já havia se espalhado pelas nações da Europa, lembrando para vocês que naquele momento ainda se falava em Império Romano, em Sacro Império Romano, mas já havia um forte sentimento de nacionalismo. Esse sentimento de nacionalismo preparou as nações para pegarem as ideias de Lutero e perceberem nelas um incentivo também para a libertação política. Por isso que Lucas falou que no começo não foi só um movimento religioso. A reforma protestante teve uma série de implicações, inclusive implicações políticas, dentre elas ajudar as nações que estavam nascendo a, de fato, efetivarem as suas liberdades políticas como nações libertas, livres. Eu acho que por aí, mais ou menos. Foi ótimo. Agora nós teremos um tempo com o professor Diogo. Diogo, a gente escuta muito falar em reforma, mas por diversas vezes esquecemos as coisas que ela nos deixou para hoje.
Diante dessa questão, eu gostaria de saber de você quais são os legados que a gente tem da Reforma Protestante. E, na sua opinião, qual foi o maior legado que a Reforma nos deixou, de fato, que hoje nós sentimos ainda em pleno século XXI? Ok. É interessante a gente, né, pensar que impacto ou que resultado a Reforma Protestante deixou, além de um monte de igrejas evangélicas, né, denominações evangélicas por aí. Talvez o mais surpreendente de tudo nisso seja você entender que o legado da Reforma ele vai muito além dos limites da crença e dos limites do culto, e ele chega a atingir todos os aspectos da vida cotidiana. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, na crença, como que a Reforma Protestante impactou a nossa crença, aquilo que a gente crê, talvez o maior impacto, e eu acho que esse é o maior impacto, né, da Reforma como um todo, eu já vou iniciar então, exatamente, né, por ele, é que a Reforma Protestante redescobriu o Evangelho. Então, não que os nossos irmãos, né, reformadores tenham inventado o Evangelho, nem que eles tenham descoberto o Evangelho, mas com certeza eles redescobriram o antigo Evangelho que havia sido deturpado por séculos da igreja medieval. Então, tudo que a gente vê dos 5 sola, tudo que a gente vê da doutrina, por exemplo, da justificação pela fé, tudo isso aí são aspectos do resgate do Evangelho. Esse aí é o maior legado da Reforma Protestante no âmbito da crença. No âmbito do culto e da espiritualidade, eu acredito que o maior legado foi a centralidade da palavra. Seja na sua devoção, né, pessoal, seja no seu culto público. O culto, né, reformado é um culto simples e centrado na palavra. Já não está mais agora centrado em sacerdotes como ministradores dos, né, sacramentos, ritos e tudo mais, mas o culto reformado ele está centrado na palavra. Essa palavra lida e exposta na língua materna do povo, que antes não era assim. A Bíblia lida era a Bíblia em latim. Quer dizer, basicamente ela só era entendida pelo próprio clero que a lia, se é que eles entendiam, de alguma forma. Mas, como, né, legado da Reforma no culto, nós temos a centralidade da palavra, na vida privada, no culto público, a Bíblia na língua, né, materna. Agora, quando você pensa qual foi o impacto, né, da Reforma da vida como um todo, aí é muito interessante. Porque a Reforma trouxe um impacto sobre basicamente tudo. E talvez a gênese desse impacto seja exatamente que a Reforma trouxe uma atitude positiva em relação ao mundo. Você pode dizer, o quê? É verdade. Isso mesmo, uma atitude positiva em relação ao mundo. E aqui eu não estou falando do mundo enquanto uma sociedade corrompida e que vive em oposição a Deus e o sistema no qual a sociedade está inserida. Mas eu estou aqui falando de mundo enquanto mundo criado, esse mundo no qual a gente vive. Mesmo dentro dessa noção de mundo, né, a igreja e as pessoas da Idade Média tinham uma noção muito assim negativa em relação ao mundo. Então o ideal de um homem piedoso na Idade Média era fugir do mundo e entrar para um monastério. E ali no monastério viver isolado do mundo e viver só para Deus, de orações, contemplações, meditações. E eles, né, fugiam do mundo porque eles entendiam que o mundo era mau. E que a melhor coisa que um cristão poderia fazer era justamente fugir do mundo. Então se você fosse, né, um cristão naquela época, que continuasse vivendo no mundo, trabalhando no mundo, se relacionando com a sociedade, você era visto no mínimo como um cristão de segunda classe, que não tinha tido fé suficiente para deixar tudo e para se isolar no mosteiro e de fato buscar a Deus e de fato viver, né, para Deus no entendimento deles. A doutrina reformada vem dizer que não. O mundo é uma dádiva de Deus. Inclusive, muitos de vocês sabem, né, Calvino disse que o mundo é o palco no qual Deus exibe a sua glória. Então, se o mundo é algo assim maravilhoso, apesar de estar afetado pela queda, mas se ele ainda é um dom de Deus,
a nossa interação com o mundo deve ser uma interação positiva. Ainda mais quando a gente entende que Deus não apenas, né, criou o mundo, mas que Ele continua sustentando o mundo, mantendo o mundo. Então a gente entende que Deus também nos chama para cooperar com Ele na manutenção do mundo, na medida em que, né, cada um de nós exerce no mundo a nossa atividade. Então isso é uma mudança cultural, é uma mudança de, assim, da forma de você ver a coisa, né, da cosmovisão mesmo, completa. Essa mudança já puxa uma mudança social. Imagina só, numa sociedade em que todo mundo passa a encarar o trabalho, né? Não como apenas uma forma de você garantir um salário no final do mês, mas você passa a enxergar o trabalho como uma forma de você cooperar com Deus em sua obra de manutenção do mundo criado. Uma sociedade como essa vai trabalhar muito mais, ela vai produzir muito mais, e isso é uma mudança social imensa. Por sua vez, essa mudança social puxa uma mudança econômica. Uma sociedade que, né, trabalha bem e que tem realmente prazer nisso, é óbvio que isso aí vai resultar numa prosperidade. E aí não somos nós que estamos dizendo isso, mas muitos estudiosos, né, sociólogos, analisaram isso e documentaram isso. A relação que tinha a ética protestante do trabalho com a prosperidade de muitas nações europeias. Não somente lá atrás, no início da era, né, moderna, mas hoje ainda você pode ver como nações que foram fortemente influenciadas pelo pensamento, né, da Reforma, como ainda hoje elas exibem uma economia fortíssima. Então aqui nós já falamos de um impacto, né, religioso, cultural, social, econômico. Poderíamos também aqui falar num impacto político. É sabido que muito do que a gente hoje, né, conhece como uma democracia representativa foi inspirada nos moldes nos moldes de governo eclesiástico das igrejas reformadas, principalmente aquelas igrejas de governo presbiteriano. Foi uma influência muito grande para o que a gente hoje conhece e o que a gente vive de uma democracia representativa. Por fim, eu só queria dizer também que a reforma trouxe um impacto muito grande nas ciências e no meio acadêmico. Talvez essa seja interessantíssima, porque quase todo mundo pensa que ciência e religião são irreconciliáveis. E a princípio, pelo menos, né, não era assim. Justamente com essa ênfase de você olhar para o mundo com uma atitude positiva, é que você tem um interesse maior ainda de você desenvolver, né, ciência, na medida em que a ciência trabalha observando o mundo, observando as leis, né, naturais e tudo mais. E quanto mais você estuda o mundo, mais você mais assim você fica também maravilhado com o Deus que fez esse mundo. Então, muito diferentemente de uma ciência que nos afastasse de Deus, a ênfase, né, da reforma estimulou uma produção, né, científica que nos ajudou a entender mais sobre esse mundo, consequentemente entender mais sobre o Deus que fez esse mundo e finalmente nos levar a amá-lo mais ainda, glorificá-lo mais ainda, servi-lo mais ainda. Então, em tudo a gente vê que a reforma teve um impacto no mundo ocidental muito grande, que talvez muita gente hoje que não dá valor nenhum é muito assim beneficiado por vários aspectos em que a nossa vida ocidental foi, né, melhorada devido à reforma. Amém. Bom, gente, é natural que surjam perguntas no nosso meio, diante de tanta coisa legal. E nós vamos proceder nesse momento às perguntas. Como seria isso? Como vocês sabem, Juju está me entregando alguns papéis aqui, mas se você quiser vir aqui à frente e formular alguma pergunta, também não tem problema. Eu vou pedir para que você fale com José Vitor aqui na frente, enquanto eu já faço a primeira pergunta para adiantar. Tá legal? Bom, essa pergunta aqui eu gostaria de fazer para Léo. É o seguinte:
A reforma foi mais no Ocidente católico romano e não na parte oriental do mundo. A reforma teve de algum modo algum impacto na igreja ortodoxa grega? Ou houveram alguns momentos, algumas coisas que fizeram eles pensar em conjunto? E o que a gente vê hoje no pensamento da reforma, dos protestantes reformados e dos cristãos ortodoxos gregos? Obrigado pela pergunta, viu? Obrigado mesmo. Você me amou com uma pergunta dessa. Vamos lá, gente. Vamos entender o seguinte. Você tem a divisão do Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, ele vai cair sob o ataque dos muçulmanos, tá? Os turcos, por exemplo. Essa parte da história vocês já conhecem muito bem. Então, esses cristãos que pertencem a esse território oriental, esses cristãos se encontram meio que sufocados diante desse domínio dos turcos, desse domínio também de uma fé mais islâmica. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão lembrar das chamadas cruzadas, que foi uma tentativa da Igreja do Ocidente, ok, da Igreja Católica Romana, de salvar o cristianismo oriental, ou pelo menos trazer de volta ao domínio uma igreja unida, uma igreja sobre um único cabeça, inclusive um único papa. Havia essa intenção. E aí as cruzadas foram exatamente essa tentativa de envio de socorro militar para trazer de volta, por exemplo, a Cidade Santa. Embora Jerusalém não foi o único alvo das cruzadas, o Egito também teve, por exemplo, intervenções das cruzadas, mas era o grande foco, a grande euforia. Você tem outras razões, além de questão política, você tem questões econômicas, você tem questões religiosas que incentivaram essa ida da Igreja Romana do Ocidente para tentar salvar a sua co-irmã. Só que o que aconteceu nessa ida da Igreja da Romana para o Oriente? Quando eles chegaram lá, eles ambicionaram as possessões da Igreja Católica Oriental. Por exemplo, o imperador do Oriente, ele quis fazer acordo. Olha como é que ele já percebeu o problema. Ele quis fazer acordo com os nobres que vinham da Europa, para que quando eles chegassem e reconquistassem todo aquele território das mãos dos árabes, eles entregassem à própria igreja oriental o domínio. Você percebe como o imperador já tinha sentido que estes europeus não eram muito de confiança. E, de fato, infelizmente, essa desconfiança por parte do Império do Oriente se confirmou. E aí o que aconteceu? Esses irmãos do Oriente, eles tiveram uma postura de desconfiança tal que, no final das contas, o que foi que eles perceberam? Que era muito melhor eles permanecerem desunidos, Igreja do Oriente, Igreja do Ocidente, do que haver novamente uma reunificação. Ora, a partir dessa ideia que você tem, a partir da ideia de que os papas que vão permanecer no poder na Igreja Romana do Ocidente, esses papas estão muito mais interessados em manter o seu poder do que, por exemplo, em propagar o Evangelho. O que vai acontecer? Você praticamente não vai ter missões nesse período aí pré-reforma, a não ser a partir mais ou menos ali 11º, 12º século, como, por exemplo, São Francisco de Assis. Pode parecer algo novo para nós aqui saber disso, mas São Francisco de Assis, ele empreendeu pregar novamente o Evangelho, mas não com grande apoio por parte da igreja. Em outras palavras, onde é que eu estou querendo chegar, gente? Que a própria dificuldade que a Igreja Católica Romana criou com a Igreja Católica do Oriente fez com que a reforma protestante
acabasse tendo um alcance limitado. É mais ou menos como se os cristãos do Oriente pensassem o seguinte: tudo que vier do Ocidente, da igreja ocidental, é ruim, é opressor, é manipulador e vem para tomar o que é nosso. Ok? Em contrapartida, é só você tentar pensar o seguinte: tem tanta coisa que fazer na Europa Ocidental, tanta coisa para fazer, que, tragicamente, infelizmente, os reformadores tinham que optar. Ou seja, primeiro temos que solidificar a reforma aqui, para depois poder pensar em expandi-la. Expandir a reforma sempre foi algo que esteve na cabeça dos reformadores, ok, gente? Os reformadores fizeram missão. Para você ter uma ideia, por exemplo, João Calvino, e a França, infelizmente, não abraçou a reforma, embora, tragicamente, João Calvino era francês, mas João Calvino, ele, por exemplo, produzia folhetos e panfletos para enviar clandestinamente para a França, a fim de propagar a reforma na França. Talvez vocês não saibam, mas quando os holandeses vieram para cá, para o Brasil, quem estudou a história do Brasil vai lembrar disso, né? O chamado Brasil holandês, huguenotes, que eram cristãos protestantes franceses, foram enviados por Calvino para cá, para o Brasil. Então, veja, houve essa percepção, essa necessidade de se fazer missões. Só que, entendamos, gente, eram muitas frentes ao mesmo tempo. E aí, os reformadores acabam tendo que priorizar. Infelizmente, nessa prioridade, eles não conseguiram ver a questão oriental. Tanto é que missão mesmo voltada para o Oriente vai acontecer a partir do século XIX. Então você vai ter aí praticamente 3 séculos quando a igreja protestante da Europa desperta para ter que alcançar o resto do mundo. E o resto do mundo não era só a América. O resto do mundo também envolvia, por exemplo, o Oriente. E aí podemos pensar num grande missionário na China, a título de exemplificação, que foi o Hudson Taylor. Outra pergunta, Léo, em cima disso, que estava aqui no papel também. Após a reforma, a gente sabe que houve um movimento de reforma interna na Igreja Católica Romana, a contra-reforma. Até que ponto a gente pode considerar isso uma real motivação de reformar a igreja dentro, de purificar? E será se isso trouxe frutos como o resgate do Evangelho na Igreja Católica Romana? Bom, vamos lá. A reforma protestante, ela para ser efetivada nos países, ela teve que trabalhar em várias frentes. Uma dessas frentes foi questionar a autoridade papal, foi questionar o domínio que o alto clero tinha sobre a mentalidade das pessoas. Por exemplo, quando o Diogo falou aqui a questão da ciência, durante todo o período medieval, que a Igreja Católica foi a condutora da maneira das pessoas pensarem, a Igreja Católica adotou a concepção aristotélica de mundo, ok? E aí ela meio que batizou a concepção aristotélica do universo e disse que isso aqui é ciência. Então, só para a gente ter uma ideia da dimensão do que a Igreja Católica exercia em termos de controlar a maneira das pessoas pensarem. Ok? Então, o que vai acontecer? Você vai ter os reformadores querendo romper absolutamente com esse tipo de controle, por exemplo, colocando a Bíblia na mão do povo, a fim de que as pessoas, como sacerdotes que são, os cristãos, como sacerdotes que são, eles tenham o próprio acesso à Escritura. Gente, isso fez com que houvesse sérias implicações com respeito à autoridade que o alto clero católico tinha em termos de controle da igreja, dos membros, dos paroquianos. Então, é só você tentar pensar da seguinte forma.
você é do alto clero da igreja naquele momento, da igreja católica naquele momento, e se as ideias desses reformadores continuarem a se propagar, e a serem ventiladas, e a serem lidas, e a serem estudadas, e aceitas, obviamente, nós vamos cada vez mais perder o nosso poder. Então, o que foi a Contra-Reforma Católica? A Contra-Reforma Católica foram ideias diante das ideias da Reforma, ideias católicas que se contrapunham às ideias da Reforma, a fim de que a autoridade papal continuasse firme na mentalidade das pessoas. Então, as várias ideias da Contra-Reforma, eu não posso enumerá-las aqui, obviamente, por causa do tempo, mas deixe-me dar um exemplo. Quando Lutero se opôs à questão das relíquias, quando Lutero se opôs à questão das indulgências, eu vou colocar de maneira geral, porque eu estou pressupondo que vocês entendem quando eu falo relíquias e quando eu falo indulgências, tá? Quando Lutero se opôs a tudo isso daí, ele não tinha como não tocar na questão teológica. Por exemplo, a indulgência. O cara estava lá no purgatório, ok? E aí você pagava um determinado valor e tanto poderia ajudar a pessoa a sair do purgatório, quanto você que vai estar no purgatório. Não se preocupe, você vai passar no purgatório uns 1000 anos, uns 2000 anos, uns 10 mil anos. Você vai ter o seu período no purgatório. Nem se preocupe com isso. Agora, se você vê determinada relíquia, se você tocar em determinada relíquia, cada relíquia abreviava o seu tempo lá no purgatório. Então veja, a partir do momento que Lutero diz que não há purgatório, o Papa não mais tem controle sobre a vida das pessoas no purgatório. Na verdade, Lutero até fazia uma piada com isso, né? Ele dizia o seguinte: já que o Papa tem o poder de manter ou tirar as pessoas do purgatório, por que ele não perdoa logo todo mundo e tira todo mundo do purgatório de uma vez? E aí veja, a Igreja Católica, ela não pode abrir mão do purgatório. Faz todo sentido isso, gente. A crença no purgatório era um mecanismo de manter controle sobre a mentalidade das pessoas. Então, o que é que a Contra-Reforma faz? Ela vai eleger alguns livros que foram depois chamados de deuterocanônicos pela Igreja Católica, mas que nós chamamos de apócrifos. Ela vai trazer alguns livros para o cânon, porque a Igreja Católica é ela quem decide o que é a Escritura. Isso é muito importante para a teologia católica, tá? Isso é completamente diferente da teologia reformada ou da teologia da Reforma. Para a Reforma, é a Escritura que forma a Igreja. Para a Igreja Católica, é a Igreja que forma a Escritura. Então, a partir do momento que a Igreja Católica quisesse decidir colocar novos livros no cânon, ela tinha esse direito. Por isso que esses livros, que são 5 livros e 2 acréscimos a 2 livros bíblicos, são chamados de deuterocanônicos, que significa um segundo cânon. O que era que esses livros faziam, gente? Esses livros fundamentavam a teologia ou o ensino do purgatório. E aí, com esses novos livros, ei, católicos, o purgatório existe, viu? Então, continuem crendo em relíquias, continuem crendo nas viagens para a Terra Santa, porque se você se dispusesse a ir a Jerusalém, nossa, isso iria abreviar o teu tempo no purgatório, que não era brincadeira. Então, entendam que as ideias da Contra-Reforma, gente, eram ideias para manter a Igreja Católica continuando a controlar a mentalidade das pessoas, e aí o Papa continuar no poder. Calel quer fazer uma pergunta? Cuidado, viu, Calel? Boa noite. Eu vejo 2 visões sobre os valores da reforma. Alguns dizem que a reforma foi uma libertação da cristandade para poder adorar a Deus livremente, sem ter nenhuma amarra da religião organizada, sem ter que ficar, digamos assim,
preso às regras e doutrinas de um clero. Já outros creem que não. A reforma não foi esse antinomianismo, foi muito mais uma reestruturação do culto, das doutrinas, mas que a reforma não é uma desculpa para você fazer o que você quiser. Então, qual está certo? E se o outro está errado, por que o outro está errado? Diogo, tu responde essa, cara. Bem, se eu entendi bem, a reforma seria uma autorização para você viver uma vida libertinamente, é isso? Tá. Se a salvação é pela graça, por meio da fé, por que eu preciso viver uma vida de obediência a Deus? Não é isso? Isso, tá. Tá. É uma loucura isso, né? A pessoa pensar nisso, porque a salvação é de fato, né, pela graça, por meio da fé, mas a evidência de que isso aconteceu são as obras, ou seja, uma vida de obediência a Deus. E nenhum reformador negou isso aí. Então realmente eu acho que é uma pessoa que quer achar uma brecha para viver da vida que ele sempre quis, né, viver, mas que a doutrina realmente reformada nunca recebeu isso não, nunca assim recepcionou essa forma de pensamento não. A salvação é pela graça, por meio da fé, mas a evidência de que uma pessoa foi salva é que ela vive em obediência a Deus e mais ainda que ela tem prazer na lei de Cristo. Gente, a gente vai dar uma pausa agora. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar,
estarei a Eli. A Eli. O Café com Palavra está de volta. Bom, pessoal, vamos dar início, dar continuidade, na verdade, ao nosso Café com Palavra. A gente falou de alguns aspectos históricos nestes momentos e agora vamos tratar um pouco mais do dia de hoje. O que é que a gente pode trazer para o dia de hoje da Reforma Protestante? E para isso eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Diogo, no qual você vai ter 10 minutos, meu irmão, para oferecer uma resposta satisfatória. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: nós somos uma igreja reformada hoje? Qual a ligação da igreja reformada hoje e a igreja reformada de um tempo atrás? Legal. Dentro dessa perspectiva, agora perguntando para Léo. A gente escuta, Léo, hoje em dia, muita gente falando que a gente precisa de uma nova reforma. Precisa reformar a igreja de novo. Dessa vez a igreja protestante precisa de uma reforma. A pergunta é: nós realmente precisamos de uma reforma? Caso a resposta seja afirmativa, como nós podemos fazer isso? Ou você acha que nós precisamos voltar aos princípios já estabelecidos pela reforma? Como não confundir a igreja da Bíblia com a igreja evangélica de hoje, que é vista como uma religião e não a fé em Cristo, tendo em vista que já se tem pessoas que se chamam protestantes nominais? Então, qual a diferença entre essa igreja que a gente vê realmente na Bíblia e essa igreja de protestantes nominais que vemos nos dias de hoje? Como é que a gente faz para não confundir a igreja bíblica da igreja que a gente vê nos dias de hoje? Uma igreja cheia de cristãos nominais, não autênticos, que demonstram fé em Cristo. Perguntar para Léo, nós sabemos que Calvino escreveu muito sobre a teologia social, né? Sobre a questão de justiça social, em que a IPBE, de forma local, ela pode resgatar da teologia social de Calvino para aplicar na sociedade em que nós temos tantos males sociais e que prejudicam tanto a nossa sociedade, inclusive a igreja. Pessoal, nós vamos encerrar esse momento de perguntas por causa do horário. Infelizmente não deu para fazer todas as perguntas, peço a compreensão dos irmãos, mas acho que deu para a gente crescer um pouco nesse assunto. Que a gente possa colocar em prática o que a gente aprendeu aqui, realmente tentar transformar a nossa cidade com o poder do Evangelho. Queria que passar para Edilson para ele falar algumas coisas que ele está querendo avisar. Gente, boa noite, paz. Quem foi abençoado aqui hoje à noite? Amém, glória a Deus. A igreja reformada, ela continua se reformando. Isso só vai acabar quando Jesus voltar. Lá no céu não vai ter mais problema nenhum. Quem vai ficar falando de igreja reformada lá na eternidade? Aqui, né? É importante a gente conhecer a nossa história e entender os propósitos de Deus, e glória a Deus por esse tema. Eu fui muito abençoado também. Eu só quero fazer algumas considerações, porque um monte de gente perguntou: ué, não é Café com Palavra que vai ter hoje à noite? Por que está esse nome da rede aí? Só algumas explicações. A rede melhorou agora, ficou legal. A rede é um ministério de jovens aqui da IPBE. A ideia de rede onde conecta todos. A gente pensou no início sobre rede de comunicações, rede de contatos, menos rede de dormir. E é interessante porque o trabalho que tem sido desenvolvido, por exemplo, dentro dessa perspectiva de rede, é justamente quebrar também algumas dicotomias que existiam, algumas separações. Relacionamento com jovens, ou com os adolescentes, com os adultos, porque na verdade a igreja é uma só. É tanto que, por exemplo, o Café com Palavra é uma programação que é tanto para jovens, adolescentes, adultos, crianças. Isso é igreja. Embora a rede, os jovens organizem, na verdade é para todos. E glória a Deus por isso. O Café com Palavra, ele acontece dentro da rede. Assim como também o culto de pequenos grupos faz parte também de uma programação da rede. Então a gente colocou aqui hoje de propósito, mas para a gente começar a entender de forma mais clara o que é o Café com Palavra, culto dos pequenos grupos, todos esses, todas essas atividades são programações que faz parte da nossa igreja, que está dentro do ministério da rede, tá certo? Onde conecta todos nós com um único propósito, que é adorá-lo pelo que ele é.
tá bom? Outra coisa que eu queria dizer também, eu queria agradecer a todo mundo que se dedicou durante esses dias, Joab, Rafa, o pessoal que montou aqui o Café com Palavra, o culto hoje à noite aqui atrás, teve programação lá dentro no salão e foi até bacana, né? Essa ideia de reforma, todo mundo em obras aqui, capacete e tal, reforma, até o prédio aqui em construção está enfeitando aqui também o Café com Palavra. Obrigado. Deus abençoe, gente, todo mundo que trabalhou de forma direta e indireta. Eu queria agradecer também, viu, Léo, Diogo. Vocês são uma bênção nas nossas vidas. É um privilégio, gente, ter homens preparados aqui na igreja para nos abençoar. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. O próximo Café com Palavra vai acontecer agora em novembro. Esse Café com Palavra está atrasado, era o Café com Palavra de outubro, só que no dia 31 não teve como acontecer, passou para a semana seguinte, só que no final do mês vai acontecer outro. O tema será redes sociais. As redes sociais hoje é um benefício ou é um prejuízo para todos nós? A gente vai estar com Misael Antognoni, idealizador lá da Conferência Mundo. Ele deixou no ar durante muitos anos um blog muito acessado no Brasil. Ele entende bastante sobre esse relacionamento dentro das redes sociais. A gente vai trazer Ricardo Oliveira também, que é um outro cristão que trabalha com isso há muito tempo, e um outro publicitário cristão, Neto Moreira. A gente vai estar falando sobre isso, qual a relevância das redes sociais para a Igreja do Senhor e como de fato a gente deve utilizar elas e como isso pode apontar para Cristo. Além de simplesmente colocar uma frase evangélica no WhatsApp todo dia e muitas vezes nem ler o que o outro escreveu, porque ele escreve e logo em seguida a gente coloca a nossa frase porque ela é mais bonita. Enfim, tem muitas coisas para serem tratadas, vai ser interessante. Eu quero convidar vocês, tá certo? Para o último final de semana desse mês, e no próximo mês será o último Café com Palavra do ano, e a gente vai estar encerrando um seminário, um curso de capacitação ministerial, onde a gente vai falar sobre a doutrina da aliança. A conclusão desse curso de capacitação vai desembocar no Café com Palavra. Então vocês estão convocados e convidados, vocês que não fazem parte da igreja, para participar desse curso de capacitação, que vai ser em 2 finais de semana. Quer dizer, durante 2 semanas. As 2 primeiras quartas e sextas de dezembro, não é, Diogo? E aí, no caso, o Café com Palavra não vai acontecer no sábado, e sim na sexta, para aproveitar a conclusão desse curso de capacitação. Na sexta, 11 de dezembro. Essas informações vão ser colocadas nas redes sociais e a gente vai estar vendo com mais calma, tá bom? Em janeiro a gente vai parar e em fevereiro nós retornamos. O primeiro Café com Palavra de fevereiro vai ser o que é uma igreja saudável, vai ser com Vinícius Musselmo Pimentel, idealizador do blog Voltemos ao Evangelho, vai ser muito bacana. E é isso. Deus abençoe, gente. Obrigado. Paz.